Boa noite aos irmãos, às irmãs. Estamos iniciando mais uma live, né? Deus tem uma palavra nessa noite para os irmãos. Vamos esperar os irmãos ir entrando, né? Que está aqui no livro de Isaías, né? Agora eu vou estar falando o versículo. Vamos esperar os irmãos dar um like aí. Os irmãos vão curtindo, né? Vão compartilhando, né? Talvez, irmãos, que alguém esteja precisando dessa palavra nessa noite. Enquanto mais nós espalhar as coisas de Deus, mil vezes a gente espalhar as coisas de Deus do que a gente está espalhando fake news, né? A gente está falando do que Deus pode fazer, do que Deus faz, né? Na nossa vida, da transformação que Deus faz na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Isso é muito importante a gente falar. Então eu tenho essa palavra que Deus me tocou no coração essa noite para trazer para os irmãos, que se encontra aqui no livro de Isaías 41:10, né, irmãos? Que diz assim, ó: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Então, irmãos, essa palavra está dizendo que não é para nós temer a Deus. Né? Não precisa nós temer, não precisa nós temer as coisas, o que nós não sei o que tu está precisando, não sei do que tu está passando nessa noite, qual é a dificuldade que tu está enfrentando. Mas eu te digo, se há algum aqui que pode nos salvar, que pode nos libertar, que pode nos abençoar, que pode nos dar direção e nos mostrar o caminho, é Jesus Cristo. Esse sim, esse cura, esse salva e esse liberta. Amém? Então, a palavra está dizendo que não é o irmão Alex, não é ninguém, é o que eu estou lendo, que está escrito aqui, o que Deus está falando contigo. Que ele diz que tu não temas e que tu não se assombre, porque ele está, não precisa te preocupar, não precisa te assustar, né, com o que tu está vivendo. Talvez o que tu esteja vivendo seja para te fortalecer. Seja tu está passando por alguma dificuldade, por algum problema, nesse momento, tu está passando pelo vale, mas Deus está falando contigo, né? Nessa noite está dizendo para ti: não temas, não temas porque eu estou contigo. Não temas, porque na hora certa, no momento certo, talvez tu esteja passando, ainda tu não conseguiu sair desse vale, não conseguiu sair de todas essas dificuldades, esses problemas que tu está vivendo, que tu está passando, porque Deus tem algo melhor para ti. E agora Ele está te preparando, Ele está te capacitando, irmão, para te viver um sobrenatural na presença de Deus. Deus é maravilhoso. A gente começa a falar das coisas de Deus e não quer parar mais, porque Deus é tão bom. Eu tenho visto, né, tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito, né? Tantas libertação, tantas cura, né, que Deus tem feito, né, na nossa vida. Então eu digo para ti, não temas, né? Eu peço aos irmãos aí que vão curtindo, que vão compartilhando, que vão comentando, porque talvez alguém esteja precisando de ouvir essa palavra nessa noite. Enquanto mais pessoas a gente alcançar, né? Talvez Deus, né? É certo que Deus vai estar operando na vida dessas pessoas. Que a palavra diz que se nós buscar Deus de todo o nosso coração, nós precisamos buscar Ele de todo o nosso coração. Nós precisamos clamar Ele de todo o nosso coração, porque Ele vai estar estendendo a mão dele sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus diz que, né, que desde a sua justiça, né? Então, nós procurar ser justo, nós procurar, né, buscar as coisas de Deus, ser justo, irmãos. Nós vamos ser justos. Precisamos, hoje nós vimos assim ao nosso redor as coisas acontecendo, tanta injustiça, né? Tantas coisas erradas, né? Eu não sou um santo, né? Eu digo sempre, não
não escondo nada de ninguém, não sou santo, irmãos. Nós somos meros pecador, né? Nós temos que todos os dias se dobrar na presença de Deus e pedir perdão para Ele pelo que a gente erra, pelo que a gente faz, né? Mas todos os dias a gente tem que renovar a nossa vida, todos os dias a gente tem que renovar a nossa promessa, né? O nosso propósito na presença do Senhor, pedir para Ele para que Ele venha retirar todas aquelas coisas que não se agradam da presença dEle, tudo aquilo que não nos faz bem, tudo aquilo que nós deixa mal, tudo aquilo que nós faz nós errar, nós sair do caminho do Senhor. Se nós pedir para Ele todos os dias, irmãos, dobrar o nosso joelhinho ali e dizer assim: Senhor, me perdoa, Senhor, do que eu tenho errado, do que eu tenho feito. Eu não quero viver mais essa vida. É o momento que tu clamar ao Senhor, a palavra diz, no momento que nós dobrar o nosso joelhinho, nós clamar ao Senhor, nós buscar Ele de todo o nosso coração, Ele vai estar ali, irmão. Ele vai estar ali nos abençoando, nos sustentando. Esses dias eu estava conversando com um pastor, né? E nós estava conversando assim com o irmão também da igreja. A gente estava comentando o quanto que é difícil a gente pregar, ou a gente falar, ou a gente ministrar a conversão, o arrependimento. As pessoas não querem ouvir. As pessoas querem viver arrependimento, a gente viver nessa porta estreita, né? A gente começar a entrar pela porta estreita. A gente precisa deixar as práticas velhas para trás, as coisas velhas para trás e começar a viver uma nova vida na presença do Senhor. Começar a viver, se afastar daquelas rodinhas que te fazem mal, aquelas rodinhas que te puxam para baixo, né? Glórias a Deus. E aí Deus começa a nos dar vitória, Deus começa a nos fortalecer, né? Porque Deus começa a nos tirar daquele ambiente a qual nos faz mal, a qual nos deixa para baixo, nos deixa triste, aborrecido. Mas eu creio, irmãos, que nós precisamos buscar Deus, nós precisamos buscar a presença do Senhor, tá bem? Eu deixo essa palavra aos irmãos aí, né, que eu li, que se encontra aqui em Isaías 41:10, que os irmãos venham refletir sobre essa palavra. Que Deus diz aonde nessa palavra que nós não precisamos temer, né, porque Ele é com nós, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta a todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja esse Deus maravilhoso, em que nos fortalece a cada dia, não deixa nós desistir, irmão, não deixa nós parar na metade do caminho, não deixa nós falquejar. A cada dia nós precisamos estar forte, fortalecido, buscar Ele para que Ele venha nos fortalecer, para que venha nos dar força. Então, mais uma vez aí, ó, que Deus abençoe os irmãos, vamos estar orando aqui, ó, para os irmãos, e que os irmãos vão compartilhando, vão curtindo, vão deixando seu comentário, né? Que Deus venha abençoar todos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu não sei do que os irmãos estão precisando, eu não sei do que o irmão e as irmãs estão necessitando, mas eu digo, irmãos, mais uma vez eu reforço, eu digo assim, hoje nós congregamos na igreja, onde o pastor Ivaldino, né, é o nosso líder, né, que é Pentecostal de Cristo, né, Igreja dos Milagres, ali na Ibirapuitã, ali na Britadeira, né? Até eu digo para os irmãos, se os irmãos quiserem fazer uma visita, querem ver como é que funciona, como é que anda, pode passar ali, que as portas estão abertas, que Deus vai estar te abençoando, que Deus vai estar te dando vitória, amém? Mas eu digo para ti, a placa da igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Este sim, esse salva, esse cura, esse liberta. É nele que nós devemos louvar, cantar e exaltar o nome dele. Amém? Que Deus abençoe então a todos nessa noite, que Deus venha dar vitória aos irmãos, né? Então, vamos estar orando, né? Pedindo que Deus venha abençoar. Então, meu Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença nessa noite.
te pedindo, Pai, o irmão, a irmã que esteja necessitando, Pai, que está aí nessa live, que esteja necessitando de uma direção, que esteja necessitando, clamando uma cura, uma libertação na vida dele, Pai. Que o Senhor venha estender a sua mão, Pai. Que o Senhor venha fazer uma visita para ele nessa noite. Pai, aquela pessoa, Pai, que está desenganada, muitas vezes já está no hospital, Senhor Jesus Cristo, ali onde a medicina, o ser humano não tem nada para fazer, Pai, mas eu creio do que o Senhor é capaz de fazer na vida dessa pessoa, Pai. Vai lá, Pai, faça uma visita, Pai, estenda a sua mão sobre essa pessoa. Venha fazer um milagre na vida dela, Pai. Venha trazer cura, libertação, Pai. Venha libertar, Pai. Venha tocar sobre essas pessoas, Pai. Venha tocar sobre os idosos, Pai, no lar dos idosos. Venha tocar sobre os presidiários, Pai. Lá tem alma que o Senhor pode resgatar de lá, Pai, abençoar, trazer vitória para essas pessoas, para essas famílias, Pai. Libertar em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te peço, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar a casa de passagem, Pai. Venha abençoar, Senhor Jesus Cristo, venha abençoar as criancinhas, Pai, nas creches, venha tocar sobre elas, Pai, venha abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo, venha dar vitória, independente do que o irmão, a irmã esteja buscando nessa noite, Pai, eu creio que o Senhor é capaz de fazer na vida deles, eu creio que o Senhor pode trazer cura, libertação, Pai, abençoar as almas, Senhor Jesus Cristo, ganhar essas almas para o seu reino, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós se despedimos dessa oração, mas não da tua presença, Pai, que o Senhor venha nos abençoar e venha nos dar vitória em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus venha abençoar a todos, que Deus fique com todos, que Deus abençoe essa semana, seja uma semana abençoada na presença de Jesus. Que Deus venha a renovar a cada dia nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.